O cenário político brasileiro está em constante transformação e entender os bastidores do conservadorismo é essencial para quem deseja construir um país mais justo e livre. Hoje trazemos um convidado especial, Gerson Gabrielli, ex-deputado federal, líder conservador e fundador da Escola de Líderes Políticos. Ele não só vivenciou momentos decisivos da história recente do Brasil, como também está na linha de frente na luta para fortalecer os valores conservadores na Bahia e em todo o país. Prepare-se para um mergulho profundo e reflexivo sobre política, sociedade e o papel de cada um de nós na construção do futuro. Professor Gerson Gabrielli, o que é a Escola de Líderes Políticos e como surgiu? Muito bom dia, querido. Feliz sábado, feliz Shabat. A sua visão é perfeita. Nós estamos fazendo muita reflexão. Nós chamamos de célula viva. Nós temos um grupo, tenho 74 anos, sou cristão, batista. E começamos esse trabalho da escola, começamos para acolher as pessoas que estavam muito fragilizadas pós-pandemia, pós-eleições e pós-8 de janeiro. Essa coisa começamos com 4 pessoas, já passaram pela escola 1.000 e tantas pessoas, que é um fórum livre. Nosso grupo Master tem 740, quase 400, quase 750 pessoas, mas o grupo presencial ele é dimensionado dentro da capacidade que nós temos lá e ainda nós estamos lutando muito para ir para o mundo digital. Mas queremos ir com excelência, queremos unir o país todo. Qual foi sua trajetória política e como ela influencia no seu trabalho hoje? Eu fui presidente da Confederação Nacional de Lojistas, os CDLs do Brasil. Fundei 800 CDLs do Brasil, nós temos 1.400 e poucos ativos. Sou da turma que lançou o imposto único, era Gerson Gabrielli, Flávio Bosch e Marco Sintra. E depois, junto com a FIF, nós trabalhamos, antes de assumir a confederação, para aprovarmos o Estatuto da Pequena Empresa. E quando assumi, como fui deputado federal, tomei posse em 98, foi um dos mais votados da Bahia. Nós fizemos lá, eu sou autor do Estatuto da Pequena Empresa, a lei Refis 1, Refis 2, Lei Geral, que gerou o Simples Federal e até o MEI, que nós estamos exercendo hoje. Fiquei 2 mandatos, convivi com o Bolsonaro 8 anos. Quais são os maiores desafios enfrentados pelo conservadorismo no Brasil? E qual é o nosso foco? Qual é o nosso caminho? Existem milhares de grupos de zap, mas não existe uma unidade entre nós, uma união entre nós. Por tudo que você explicitou, de divisões que estamos tendo aí. Pra você ter uma ideia, 48, alguma coisa da população hoje são improdutiva. Uma população improdutiva que sobrevive por total inação ou dependência do Estado. A outra metade está dividida em todas as estruturas, todos os estratos sociais do país. Então, como você vai caminhar para uma alternância de poder quando mentes malignas estão lá com R$1 trilhão na mão? Estão há 40 anos dirigindo o país, começaram com sequestro de embaixadores, assalto a banco, teoria da libertação com Leonardo Boff, com Frei Beto, com essa turma toda, formando uma geração e impregnando-a em toda a estrutura da sociedade, toda a estrutura do Estado. E essa narrativa vem sendo construída numa revolução a caminho do socialismo. Explique para nós, em poucas palavras, o que é a Revolução dos Pequenos. Essa nossa proposta, que inclusive coloquei o nome da Revolução dos Pequenos, por causa de um livro que eu fiz quando era presidente da Confederação, em 95, que era a Revolução dos Pequenos Empreendedores, porque a nossa visão é que o país devia ser um país de empreendedores e não de oportunistas, como temos hoje. E essa estratégia é porque o Brasil está dividido, as famílias estão divididas, as igrejas divididas. Hoje você não tem partidos que não estejam contaminados. E hoje a política é dividida em grupos, cada camisa virando uma facção praticamente, uma milícia partidária. E nós aí, rompendo em fé, colocamos uma camisa preta com a marca Revolução dos Pequenos, que não é nada mais, nada menos que a contra-revolução. Uma contra-revolução a uma revolução que eles começaram há 40 anos atrás. Então nós temos esse caminho, nós estamos fazendo agora um instituto, Caminhos da Liberdade, baseado em toda a história de Moisés, da libertação do povo de Deus, do jugo que tinha nessa caminhada pelo deserto, baseado em Martin Luther King, na saga dele na luta com desobediência civil para libertar o povo negro do jugo. Então é toda uma inspiração de que nós temos que entender, todos nós, como você como um ser pensante, que Deus nos escolheu para uma tarefa, para uma missão. Eu me sinto uma pessoa, depois do despertar de Bolsonaro,
tenho maturidade para falar sobre ele, que eu convivi com ele, e não aceito ninguém falar mal dele, porque independente de uma análise mais apurada, do ponto de vista da ciência política, que eu sou formado em História e Ciência Política, o fato é que ele foi para uma missão, ele recebeu uma facada, ele se sacrificou, ele está hoje com dificuldades pessoais, e nós não podemos querer julgá-lo, porque ele fez a parte dele, ele fez o despertar. Ele despertou-nos a todos. Cabe agora nós fazermos a nossa parte. Como o lulopetismo influencia o cenário político e social na Bahia? É por isso que a nossa visão é essa. É a visão de entender que, infelizmente, Salvador é a capital do PT no Brasil. É o coração do PT no Brasil. Que a Bahia é o pulmão do PT, que irradia toda a seu bafo negativo para o Nordeste, para o lulopetismo. Qual é a nossa ideia? E eu peço as suas orações, o seu apoio, o seu investimento nessa ideia, nessa visão. É que possamos juntos infartar o coração do PT aqui. Esse coração que mandou Duda Mendonça, Nizanguanais e Santana para lá para criar esse monstro chamado Lula, Paz e Amor. Para que nós possamos infartar a Bahia, tumorar de maneira letal o pulmão do PT na Bahia e parar os reflexos no Brasil, porque foi a Bahia que mandou as empreiteiras para lá. OAS, Odebrecht e companhia. E agora, com a volta do governo Lula, os políticos da Bahia, os que estão aí do PT, fazem parte do núcleo duro. O núcleo que fez acordo com o sistema. Um sistema que colocou, tirou o cara do presídio, tirou Lula do presídio e colocou na presidência como um mero ventrílogo de um sistema. Na sua opinião, qual o papel da espiritualidade e da união na luta conservadora? Qual é o maior desafio? É ser contra Lula? O lulopetismo, o governo de Lula? Não, nós já somos contra. O nosso maior desafio é nos unir para mudar o que está aí. Quem está no governo, esse governo que não nos representa e que coloca em risco a nossa descendência. Nós somos seres especiais, porque nós temos o discernimento, o entendimento que nos liberta, a informação e o conhecimento que nos dá o poder de decidir que futuro nós queremos para nossos filhos e netos. Então, se nós temos esse entendimento, nós sofremos, porque nós temos uma visão e temos um caminho. Nós somos os do caminho, como diria Jesus quando preparou os evangelistas, né? Para fazer o ID. Então nós temos que preparar, nós temos que se fazer discipulado, ser discípulos e fazer discípulo, ampliar nossas tendas, conquistar território no entendimento, nas narrativas com conteúdo, não com a governo não sou contra por ser contra, mas criar um conteúdo que nos una, junto pelo que nos une. Tem muitas coisas que podem nos dividir, mas nós temos um foco, nós temos um inimigo comum, que é o lulopetismo, o socialismo, o comunismo. O grande desafio é nos unir para isso. A gente fala em liberdade, mas muitas vezes não sabe viver a liberdade. A gente fala em livre-arbítrio, mas a gente não sabe administrar o livre-arbítrio, principalmente quando você analisa o outro, o próximo. Lá nós aprendemos, nesse discipulado, que a gente nunca deve julgar o outro, deve entender a anamnese, entender todas as transformações sociais, porque nós já não somos mais o mesmo após todos esses eventos. Como faremos para superar os desafios internos da direita brasileira? E aí nós temos que vencer uma coisa que biblicamente é um pecado, que é a inveja, a vaidade, e parar com essa guerra de egos que temos entre nós todos da chamada direita. Nós somos conservadores de princípios, propósitos, e nós sabemos que se você viver por um propósito, você muda destinos. Nós queremos mudar o destino do Brasil porque nós temos um propósito. Deixar um legado, uma herança para nossos filhos e netos. Deus te abençoe, te guarde e te prospere. Amém. Gostou da visão de Gerson Gabrielli sobre o cenário político conservador no Brasil? Então inscreva-se agora no canal para não perder mais entrevistas e conteúdos como este. Apoie nosso trabalho no Apoie-se e ajude a fortalecer a luta pelos valores conservadores. Com sua ajuda podemos alcançar ainda mais pessoas com mensagens que fazem a diferença. Se você ficou interessado na Escola de Líderes Políticos, entre em contato e descubra como fazer parte dessa iniciativa transformadora, liderada pelo Gerson Gabrielli. Veja os links no primeiro comentário fixado.
Assista o vídeo que está aparecendo na tela e saiba mais sobre conservadorismo.